Meus amados, a paz do Senhor. Nossa reflexão está hoje em Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A expressão cada dia nos dá hoje nos leva à conclusão de que a oração deva ser a primeira atividade do nosso dia. Antes de nós sairmos em busca de providenciar aquilo que a gente acha ser as nossas necessidades, aplicando todos os nossos esforços e habilidades, precisamos, acima de tudo, começar cada dia com a consciência da dependência de Deus. Já que a oração é feita para que recebamos o pão de cada dia, e o pão de cada dia é para que Ele nos dê hoje. A oração é feita dentro do momento da necessidade. Não pode ser uma oração feita depois que a gente já tenha se utilizado de todos os nossos recursos na busca de providenciar o que a gente precisa. A gente deduz desse texto que a oração deva ser a primeira atividade do dia. Antes de nos envolvermos em qualquer outra atividade, na busca de providenciarmos aquilo que a gente julga ser necessário, a gente tem que se curvar diante de Deus e procurar depender exclusivamente dele para todas as coisas que a gente precisa. Jesus diz: o pão nosso, mais uma vez, a palavra nesse sentido coletivo se expressa. A gente começa a oração dizendo Pai Nosso. Agora nós estamos já caminhando para as petições, e o que nós vemos aqui, naquilo que Jesus nos ensina, é que a oração não é egoísta. A oração não é egoísta. A oração, ela é uma oração que a gente faz pensando não só nas nossas necessidades, mas nas necessidades daqueles que nos cercam. Baixa um pouquinho. Na necessidade daqueles que nos cercam. O Pai é Pai nosso, o pão é pão nosso de cada dia. Quantas vezes a gente estamos tão voltados para nós mesmos, concentrados em nossas necessidades. E aqui nós temos esse ensino precioso sobre sermos solidários, sobre termos o coração voltado também para aqueles que nos cercam. O texto diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cada dia é um sinal de dependência. Assim como Deus ensinou os filhos de Israel, peregrinando pelo deserto, que todos os dias eles tinham que colher da providência de Deus, daquilo que Deus havia providenciado para eles. Este texto nos ensina sobre esta dependência diária. E não importa quanta habilidade, quanta capacidade nós temos, isso nunca deve nos levar a um sentimento de autossuficiência, mas total dependência de Deus. Quando Deus começou a falar com Jó, diante da sua provação e do seu cuidado sobre a criação inteira, desde o cuidado dele sobre o universo como um todo, até o cuidado com as criaturas mais pequenas desta terra. E entre as criaturas ele inclui aquilo que são os animais mais independentes, que estão encabeçando a lista dos animais na cadeia alimentar. Deus disse para Jó: sou eu que caço a presa para os leões, sou eu que alimento as aves de rapina.
Você imagina só que o leão e a águia são animais profundamente peritos naquilo que faz para prover para si o próprio sustento. Mas Deus diz que é Ele que providencia, mesmo para esses animais tão independentes, com uma aparência de total independência. É Deus que provê para eles. Então não importa quão hábil você é, não importa quão profissional você é, não importa o que você sabe, a gente tem que ter a consciência que é Deus que providencia para nós o que é necessário a cada dia. Esta é uma oração para a gente aprender a depender de Deus, a viver uma vida de total dependência diante do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso revela essa consciência da dependência divina. A gente precisa fazer esta oração a Deus, porque na verdade, quando a gente fala o pão nosso de cada dia, a gente tem que saber de uma coisa: as nossas necessidades são mais do que necessidades físicas. Nós somos mais do que um corpo, precisando de subsistência através do alimento. Então, quando a gente ora o pão nosso, nós devemos levar em consideração que existe parte da sustentação de nossa vida que só Deus, em sua ação direta, pode providenciar para nós. Porque nós não somos só um corpo com necessidades físicas. Então, quando a gente ora e diz o pão nosso de cada dia, nós estamos incluindo nesta petição todas as nossas necessidades, e não apenas o alimento físico que nos mantém vivos. Se Jesus nos ensina aqui a orar pedindo o pão nosso de cada dia, isso significa que Deus se importa com a nossa subsistência física, é verdade, com aquilo que supre as nossas necessidades físicas, o alimento diário. A nossa subsistência nessa terra é importante para Deus, pois é através do nosso corpo que Deus é glorificado. Os nossos membros são instrumentos de justiça para Deus. Nossos membros são oferecidos a Ele. Então, a sustentação do corpo é algo que é do cuidado divino, do interesse de Deus. Assim como Ele ordena que a gente tenha que cuidar do corpo em um processo de santificação, que inclui não só aspectos morais, mas inclui todos os aspectos da santificação do corpo, quanto ao cuidado do corpo como um todo. A gente pensa que quando Deus fala de santificação do corpo, está incluído apenas os aspectos morais, e muitos estão pecando contra o seu corpo quando não cuida de si mesmo apropriadamente. Deus tem um cuidado especial sobre a questão do nosso corpo. Deus provê para nós o sustento, aquilo que a gente precisa. O pão não é só aquilo que entra pela boca para o nosso aparelho digestivo. Há mais do que isso. Quando a gente pensa sobre a sustentação do corpo, o próprio oxigênio é um alimento para o nosso corpo, providenciado por Deus todos os dias para que a gente possa ter vida. A gente às vezes nem considera quanto somos dependentes de Deus. Por isso que não existe uma só pessoa que não necessite fazer essa petição diante de Deus. Sei que Ele é quem nos dá o pão de cada dia. Porque é mais do que o alimento ingerido pela boca. É mais do que isso. A nossa subsistência física depende de toda uma manutenção do mundo criado por Deus para que a gente possa continuar subsistindo nele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus se preocupa com o nosso corpo, com o que acontece com ele. Deus se preocupa com a nossa saúde física. Então, em primeiro lugar, aqui, a gente vê que essa questão da necessidade física está contemplada nesta oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
mas está contemplada todas as outras necessidades. Nós somos um ser físico, mas nós somos um ser emotivo, nós temos alma, nós temos intelecto, sentimento e vontade. Nós temos necessidades emotivas, necessidades afetivas. Quantas vezes os salmistas expressaram isso diante de Deus? Porque está abatida a minha alma, espera em Deus. Ou como o salmista no Salmo 23, disse: Ele é quem refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Somente Deus tem um alimento para a nossa alma. Somente Deus pode alimentar a nossa alma de esperança, de fé, de confiança, de serenidade, de alegria, de paz. Somente Ele tem o poder de agir no nosso interior de uma tal forma em que a nossa alma é alimentada e as nossas emoções são acalmadas. Quantas pessoas estão tendo a sua alma alimentada pelo medo, alimentada pela angústia, alimentada pela decepção, alimentada pela traição, alimentada pelo abandono, pela solidão, pelos sentimentos que estão lhe destruindo, que estão lhe estrangulando a alma. Mas Deus, Ele tem o alimento certo para a nossa alma. Deus tem o alimento certo para a nossa alma. Deus traz-nos Sua presença, Sua palavra, trazendo para a nossa alma a esperança, a alegria, a confiança, o sentimento de valorização, pois Ele que declara o seu amor por nós, Ele que se revela como um Pai amoroso, e no nosso coração sente de segurança. Ele tem o poder de refrigerar a nossa alma. Somos não só um corpo. O corpo é esse tabernáculo terrestre, aonde nós habitamos, como disse Paulo, mas nós somos uma alma e tem necessidades profundas. Não importa quão bem o seu corpo está alimentado, você precisa ter uma alma alimentada pelas coisas boas de Deus, alimentada pela presença de Deus, pela meditação na grandeza de Deus. Isaías capítulo 26, o profeta diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. É Deus quem tem o alimento certo para a nossa alma. É Deus quem refrigera a alma, acalma a tempestade do nosso interior, acalma as turbulências da nossa alma com a sua palavra de esperança. Quando Jesus andou aqui entre os homens, olhando para os homens, Ele viu os homens cansados, mas não era um cansaço físico, exaustos, mas não era uma exaustão física. Então Ele clamou e disse aos homens: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Somente em Jesus a nossa alma encontra descanso, encontra a confiança, a esperança, a fé que a gente precisa em momentos de dificuldade. Somente nele a nossa alma se estabiliza de uma tal forma que a gente deixa de ser levado de um lado para o outro pelas tempestades da vida. Então a gente precisa saber que só Ele tem o alimento para a nossa alma. Ele tem o alimento certo para a nossa alma. Mas Ele não só providencia alimento físico, alimento emocional, alimento que nos acalma a alma, mas Ele nos providencia o alimento espiritual, que nos dá a capacidade
de ter vida, vigor espiritual, capacidade de não desanimar, de não esmorecer, de não desistir, de não retroceder, de não sentar-se à beira do caminho exausto, porque Ele nos alimenta, com a sua boa palavra, com a sua presença, como Ele disse para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Isso é o cuidado espiritual dele, é o Deus que providencia o alimento espiritual. Quantas vezes Ele não se comparou a si mesmo como o nosso alimento? Eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta terá vida. Eu sou a água da vida, eu sou a água que flui. Quem beber desta água jamais voltará a ter sede. E Ele disse: vocês precisam estar em mim, como uma vara está ligada à videira, porque é dele que nós nos alimentamos espiritualmente, para que a gente não se veja exaurido, cansados, desanimados, apáticos, diante das lutas, diante das dificuldades. Ele que alimenta-nos espiritualmente, nos faz levantar e se renovar e ter de novo alegria para servi-lo e dizê-lo que nós estamos dispostos a continuar apesar das dificuldades, como Ele fez com Elias, e sentou-se debaixo do zimbro e pediu para si a morte. Deus cuidou de Elias nas necessidades integrais dele, corpo, alma e espírito. Primeiro, Deus alimentou o seu servo, fez ele dormir, pois alimento e sono são necessidades básicas do corpo humano. Elias dorme, come, Deus chama ele de novo, ele come, dorme, e ele se revigora fisicamente através de um tratamento de Deus em providenciar alimento e sono para o seu servo. Deus cuidou do corpo, Deus cuidou da alma de Elias, quando ele diz que ele estava ali encerrando todos os seus projetos de vida e todas as suas expectativas futuras. Ele queria morrer ali debaixo daquele zimbro, e o Senhor chegou para ele e deu esperança e disse: Elias, come e bebe, o teu caminho é longo, há esperança para o teu futuro, há um caminho para você trilhar, há algo para você fazer. E Deus estava renovando a alma daquele homem que estava no sentimento de desistência e total esgotamento, dando esperança para a alma dele. Vai, porque longo é o caminho. E ele se levantou de debaixo daquele zimbro e caminhou por 40 dias e 40 noites na força da provisão de Deus. Chegou ao monte de Deus, entrou numa caverna, e agora Deus vai tratar dele espiritualmente. De repente acontecem alguns fenômenos, terremotos, fogo, e Elias achava que Deus estava ali, não estava, e de repente uma brisa suave soprou para dentro daquela caverna. Elias sai para fora e Deus diz: Elias, o que fazes aqui? Deus fala com ele diretamente: o que fazes aqui? Ele disse: olha, Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei, e agora estão querendo tirar minha vida. Ele disse assim: volta pelo teu caminho, Elias, unge o rei da Síria, unge um novo rei sobre Israel, unge um profeta no teu lugar, faz aquilo que tu tens que fazer e vai na tua força. O Senhor é contigo, levante-se, há coisas tremendas para você fazer e coisas grandiosas para acontecer na tua vida. E agora Elias é renovado espiritualmente, seu ministério é restaurado. Um homem que estava com sentimento de desistência, Deus cuidou física, emocional e espiritualmente, e ele se levantou, restaurado por Deus, para fazer aquilo que Deus havia lhe enviado. Deus cuida. Isaías capítulo 40 nos diz que Ele, o Senhor, é o que dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Os jovens podem até tropeçar e caírem quando eles confiam na própria força, na vitalidade da juventude, na sua jovialidade. Porém, aqueles que confiam no Senhor
não importa quais sejam as circunstâncias, não importa como as coisas estão, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, no sentido de renovação e restauração espiritual. Correrão e não se cansarão, no sentido de restauração de força vital da alma, que faz a gente correr em busca das conquistas. Caminharão e não se fatigarão, caminhada da existencialidade humana, restauração do vigor físico e da capacidade de continuar a vida e a caminhada na terra. Deus cuida de nós, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. É o pão nosso. E só Deus sabe todas as necessidades, em cada área da nossa vida. Deus conhece as nossas necessidades. Tem gente que acha que só tem um corpo, parece que tudo que precisa é do alimento que sustenta-o fisicamente. Deus sabe o que a gente precisa. Por isso, nada melhor do que a gente falar com Deus a respeito do pão de cada dia, para que a gente tenha vida física, emocional e espiritual de forma saudável. É Ele quem providencia para nós o sustento, cada dia e cada momento da nossa caminhada. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse sentimento de total dependência. O que a gente chega a entender aqui, que quando a gente ora assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é que Deus deseja nos colocar, nos condicionar a retornar à sua presença diariamente, porque Ele manda-nos a orar numa consciência de que a gente tem que se preocupar apenas com o dia de hoje. Amanhã pertence ao Senhor, e Deus está dizendo o que aqui? Jesus está dizendo o que? Que amanhã você volte de novo. Ele não disse o pão nosso de cada semana, de cada mês ou de cada ano, o pão nosso de cada dia, porque Jesus aqui nos condiciona a retornar sempre ao ambiente da comunhão, do relacionamento, da intimidade com Deus, a esse ambiente de comunhão constante. Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O hoje se passa, o amanhã vira hoje, e a gente tem que estar lá diante dele de novo, tendo uma consciência de nossa total dependência, de saber que Deus é que supre todas as nossas necessidades, e com isso nos tornando agradecidos por saber que Deus é que providencia para nós o que precisamos. E não importa quão esforçado você seja, não importa se você tem o seu emprego, sua profissão, suas habilidades, a conclusão final de tudo é que, na verdade, quem providencia tudo para todos é Deus. Não é o homem, é Deus. O responsável final pelo sustento humano é Deus. E a gente tem que ser agradecido quando oramos assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma consciência de total dependência. Aqui se desfaz a autossuficiência humana. Aqui não nos dá o direito de bater no peito e dizer, né, que eu ganhei, é o meu suor, eu me esforcei. É esse sentimento de dependência. E como é uma oração para que as nossas necessidades do dia sejam supridas, retorna ao que eu disse no começo. A oração é a primeira atividade do dia de um cristão, de alguém que confia e depende de Deus. A oração deve ser aquilo que inicia todo dia para nós, uma consciência de que Ele vai providenciar aquilo que a gente precisa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Seja a sua vida suprida, cuidada por este Deus que nos abençoa tão maravilhosamente, que está olhando para ti. E quando você ora numa simplicidade como essa, Deus entende tantas coisas aqui. Quando eu digo assim: meu Deus, o pão nosso de cada dia, Deus vê tantas coisas incluídas aqui, tantas necessidades, tantas coisas que eu e você nem imaginamos do que precisamos. Está incluído aqui a tantas coisas mesmo.
há uma complexidade de coisas aqui, de relacionamentos, algo que envolve a necessidade do corpo, da alma, do espírito, né? Há aqui uma série de atividades divinas que somente Deus, em sua capacidade infinita de prescrutar o nosso ser, de forma a dividir a alma e o espírito e discernir cada necessidade que a gente tem. Existem coisas que só Ele tem, então ninguém pode ficar sem orar esta oração diante de Deus. Ele conhece as mais profundas necessidades que eu e você tem, e Ele é poderoso para supri-las, todas elas, de forma abundante e generosa, para a sua glória, porque Ele é o nosso Pai que está cuidando. Assim como o pai de família é responsável para ser o provedor das necessidades do lar, Deus, o nosso Pai, está provendo as necessidades da sua família, dos seus santos, dos seus filhos. Que Deus abençoe os irmãos. Te agradecemos, Senhor, por mais um encontro, Senhor, ao meio-dia com os teus santos e acima de tudo contigo. Deus, Tu que conheces as nossas necessidades, Tu que sabes, Senhor. Às vezes nós temos a preocupação de fazer a lista certa, de dizer as necessidades de forma específica, para que a gente possa receber, sem que a gente chegue a compreender, Senhor Deus querido, que o Senhor, as aspirações mais profundas das necessidades mais incomunicáveis do nosso ser, Senhor Deus querido, e é sempre pronto para nos suprir em todas elas. Eu te suplico, Senhor, que abençoe os teus filhos e as tuas filhas que oram comigo agora. Visita seu coração, ministra poderosamente, Deus. Que vida, nós cremos que em as palavras, que Tu és o Pai que nos providencia o que precisamos, providencia para o Teu servo, Senhor. Ó Deus querido, neste dia, nesse momento de intensas orações, Senhor Deus querido, que o Teu filho, a Tua filha vem fazendo diante de Ti, nessa consciência de sua filiação diante de Ti, de Tua paternidade em relação a ele, a ela, ministra nesta tarde, Senhor, de forma poderosa, e esta minha oração a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amados, um grande abraço, a paz do Senhor. À noite nós estaremos aqui na presença do Senhor, louvando a Deus juntamente com os irmãos, amém.